gramática. E agora, nesse segundo semestre, a gente tem o Maurício também, que depois vai se apresentar melhor para vocês, e ele vai estar com a gente nas aulas de redação. E eu vou estar mais com a parte de gramática. Quero desejar um ótimo retorno para vocês e boas-vindas para os novos. Vocês sabem que eu amo o cursinho aqui, que eu amo esse espaço que a gente tem. E eu espero que seja aí nessa reta final um momento de muita troca, de muito diálogo, que a gente consiga conquistar os nossos objetivos com paciência, calma e que vai dar certo. Contem comigo, meu WhatsApp tá lá no grupo. Agora é reta final, daqui a pouquinho as provas já estão chegando. Para quem não vai fazer esse ano ainda, já tem mais um tempinho. Para quem vai fazer esse ano, tem ainda esses 2 meses. Mas eu desejo um ótimo retorno para a gente e vai dar tudo certo, viu? Eu vou intercalar as aulas de redação com o Maurício, às vezes vai ser ele, às vezes vai ser eu, às vezes a gente vai tentar fazer aulas juntos aí. E é isso, eu não vou conseguir ficar hoje a aula toda, mas eu volto no finalzinho para dar um tchauzinho. Enfim, aproveitem e até a próxima. Vou passar a palavra para o Maurício se apresentar e para iniciar a aula. Beijinho, gente. Obrigado, Maria Clara. Com muita satisfação, é um prazer conhecer você, o Igor, o pessoal do CP da Elza Soares e esses alunos que estão aqui conosco. Enfim, só tenho que agradecer. Convido vocês a fazerem perguntas. Eu acho que se vocês não abrirem a câmera, alguém teria que me avisar, assim, se vocês escreverem as mensagens, porque às vezes eu não consigo me dividir em prestar atenção nas mensagens e no conteúdo. De repente, se alguém fizer um sinalzinho assim, eu acho que daí eu consigo ouvir. Mas assim, de qualquer forma, a gente pode deixar para o finalzinho a parte das questões e, enfim, a conversa. Hoje é mais uma conversa. Meu nome é Maurício, como Maurício Masahiro Nishihata. Eu sou formado em letras pela Universidade de São Paulo. Eu também eu sou formado, eu tenho o título de mestre e de doutor também na área. Enfim, é a primeira vez que eu apresento esta aula de redação, então peço desculpas assim se não forem assim, se não for exatamente como vocês mereceriam, mas vamos observar como que vai ser. Eu fiz um PowerPoint e também tem uma proposta de redação que eu vou apresentar mais ao final da aula. Vou compartilhar aqui o PowerPoint. Suponho que vocês estejam... Não é possível... Peraí, eu vou compartilhar de novo. Compartilhar a tela. Interromper. Janela 2. Aqui. Compartilhar. Então, vamos lá começar. O tema da aula de hoje é a redação do Enem do ponto de vista da correção efetiva. Muitos de vocês devem perguntar assim, muitos de vocês já sabem que os critérios de correção do Enem levam em consideração 5 competências. É bom saber, mas não precisa decorar, é uma coisa mais ou menos tranquila. Hoje eu vou passar pelas 5 competências, não do ponto de vista técnico de quem corrige uma redação, mas apresentar macetes a vocês que possam atender esses critérios estipulados pelo INEP. Ano passado,
acho que o Ministério da Educação, ou então o INEP, divulgou os manuais de correção para todos. Antes esses manuais, eles eram, assim, entre aspas, secretos, né? Ficavam só entre os avaliadores do Enem. Mas já que esse material está disponível, então eu acho que justificam-se aulas que apresentam de um modo mais direto o que de fato os avaliadores atentam-se na hora de avaliar as redações. As redações, cada redação do Enem, ela é corrigida por 2 avaliadores independentes. E as notas, elas têm alguma margem muito próxima que elas precisam convergir. Elas precisam ser notas, por exemplo, 640 e 680. Precisam ser notas dentro de uma margem de critério, porque se há uma divergência muito grande entre as notas, ela passa para um terceiro corretor. E acontece muito. Sei lá, uma porcentagem elevadíssima passa para a terceira correção, depois também passa para a quarta correção, e também para a quinta correção. E uma coisa que vocês não sabem é que a correção, por exemplo, dos avaliadores do Sudeste, eles corrigem as redações do Norte e do Nordeste. E os avaliadores do Nordeste e do Norte corrigem as redações que são produzidas no Sudeste e no Sul. Consideram uma avaliação bastante séria e ela é muito criteriosa e os avaliadores passam por treinamentos e provas ao longo de um mês. No final, eles peneiram bastante os avaliadores. E, enfim, é um momento sempre em dezembro, agora acho que é em janeiro, que essas notas vai haver essas correções. São 5 competências, cada competência pode ganhar entre 0 e 200 pontos, e a nota final, ela corresponde à soma dos valores de cada competência. Como vocês sabem, muitos de vocês ainda vão prestar o Enem ou já prestaram, a particularidade da prova, do exame de redação do Enem, é que se exige uma proposta de intervenção, em que o aluno se coloca a refletir, a propor uma solução para o problema a que ele é convidado a refletir. São problemas, são questões de cunho social que, em geral, pertencem ao mundo do aluno de ensino médio. Passando para a competência 1. Maurício, licença, posso só te interromper rapidinho? Só para te falar que pediram para você colocar no modo de apresentação de tela cheia para ficar maior o texto, o slide. Lá naquela TVzinha lá embaixo, eu acho que abre na tela cheia. TVzinha. Apresenta de novo a tela. A tela inteira? Isso, para ficar na tela cheia, porque ela não estava na tela cheia e aí a letra estava bem pequenininha. Agora tá? Não, agora você parou a apresentação, eu acho. Pelo menos subiu aqui. Peraí. É só compartilhar a tela de novo e colocar na cheia. Bom, suponho que vocês estão vendo agora a tela cheia, né? Se não tiver, vocês me avisam, porque eu não estou conseguindo ver vocês, mas vamos lá.
Igor, se tiver algum problema, você me avisa, por favor, ou a Maria Clara. Então, a competência 1, ela é relativa à modalidade culta da língua portuguesa. Ou seja, é o uso consagrado da língua, é a língua culta, é a língua que se utiliza, que se utilizam em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, é a língua amparada pela gramática. Pergunto assim, mas a gramática, os livros de gramática, eles não nasceram, eles não surgiram da natureza. Os livros de gramática, eles surgem a partir do uso consagrado dos escritores. Sei lá, Camões, Antônio Vieira, todos essas referências de cultura, elas deram base à gramática, ou então à gramática normativa. Ela é melhor ou pior? Eu não acho que ela é melhor ou pior que outros registros da língua. Eu acredito que há ocasiões para o uso de cada modalidade da língua. Então, no Enem, se leva em consideração o uso culto da língua, amparada pela gramática. E a da língua portuguesa, eu ressalto isso, porque ultimamente está tendo muitas redações em língua espanhola, que são advindas dessas migrações, não sei se é o termo certo, migrações recentes, que são alunos advindos dos países nossos vizinhos, alunos da Bolívia, alunos de Colômbia, e aparecem muitas redações em espanhol. E se está completamente em espanhol, essas redações, elas infelizmente elas levam zero, elas são anuladas, porque a regra está muito clara, precisa ser a língua portuguesa. Entre os diversos desvios da língua, os corretores prestam muita atenção quanto ao uso, à aplicação correta da vírgula. Basicamente, são 3 casos em que ocorrem os desvios da aplicação correta da vírgula. Os casos principais são a separação entre sujeito e predicado, a separação entre verbo e seu complemento, que podem ser objeto direto ou indireto, e os casos de orações subordinadas. Isso daqui, na escola, a gente aprende nas aulas de análise sintática. Eu lembro que, na 7ª série, eu tinha uma professora que mandou a gente comprar um caderno e fazer análise sintática de 500 frases. E foi, assim, uma loucura. E eu lembro que depois que eu fiz 500 frases, eu nunca mais esqueci. E é engraçado porque é um conhecimento básico, a análise sintática. Inclusive, quando a gente chega na faculdade de letras, por incrível que pareça, há muitas correntes da linguística que criticam, que fazem censuras à gramática normativa, mas são por meio desses recursos, desses saberes da gramática normativa, que se fazem a própria censura dela. Então, a análise sintática ela é básica para concursos públicos, para as provas de língua portuguesa. Vamos passar agora alguns exemplos de aplicação incorreta da vírgula, esses exemplos foram extraídos de redações de alunos. Vamos ler. No livro Dançando sobre Cacos de Vidro, o protagonista Mike possui um distúrbio psíquico e, após perder a esposa, precisa superar o próprio preconceito e a noção de incapacidade que possui sobre si para lidar sozinho com a criação da filha. Como está em vermelho, a gente já sabe que está errado, né, a vírgula.
a gente pergunta para o verbo possuir. Quem é o agente? Quem é que possui um distúrbio psíquico? É o protagonista Mike. Então, a aplicação desta vírgula, ela está incorreta, porque separa sujeito do predicado. O predicado possui um distúrbio psíquico. No próximo exemplo, com isso, é imperioso analisar a falta de informação dessa patologia, bem como a indiferença da população acerca dessas enfermidades. Uma dica para a gente analisar sintaticamente a sentença é ver o verbo. É o verbo na sua forma é o verbo que no seu, é o verbo ser no seu infinitivo. É imperioso analisar. É o outro verbo que está aqui. Então, a gente pergunta assim, o que é imperioso analisar? É imperioso analisar a falta de informação dessa patologia. Então, temos aqui o verbo analisar, que ele rege, ele precisa de um objeto, de um complemento, para dar sentido a ele. O sentido que dá ao verbo analisar é o objeto direto. Direto porque o verbo analisar ele não rege a preposição. Então, o objeto direto é a falta de informação dessa patologia. Então, a aplicação dessa vírgula que separa o verbo de seu complemento, ela está incorreta. Então, precisa tirar. E o próximo exemplo é relativo ao uso das orações subordinadas. Vamos lá. Os professores decidiram que não iam mais ao passeio. Vamos ver qual é o verbo dessa oração. O verbo é decidir e o verbo ir. Alunos, pessoal, se vocês quiserem falar, também podem, tá? Mesmo não abrindo a câmera. Então, eu pergunto assim, tem dois verbos, o verbo decidir e o não ir. Aqui já tem uma carinha de oração subordinada, porque tem esse que. Se esse que for substituído pelo pronome isto, então é uma oração subordinada. Vamos substituir. Os professores decidiram isto. Então é possível substituir essa oração subordinada que não iam mais ao passeio por isto. Então isto é o objeto direto do verbo decidir, mas na frase ela está como uma sentença que está numa relação de subordinação ao verbo decidir. Em vez de ter o objeto direto, isto está numa forma de uma oração subordinada, que é o que não iam mais ao passeio. Os professores decidiram o quê? Que não iam mais ao passeio. Então, este que é um pronome relativo, não, é uma conjunção. Os professores decidiram, não, é um pronome relativo, desculpa, e porque logicamente ela pode ser substituída por isto, então tem essa vírgula que separa o verbo decidir de seu complemento. E este complemento que está numa forma de uma oração subordinada objetiva direta. Então, a aplicação dessa vírgula está errada. Então, na competência 1, analisamos, os avaliadores analisam a aplicação das vírgulas. Então, esses casos é um clássico, é o que mais se vê de erro, de erros não, de desvios nas redações dos alunos. Agora, passando para a competência 2, há dois pontos muito importantes que preenchem a competência 2, que é o tema e o gênero textual da redação do Enem.
que consiste no gênero dissertativo argumentativo. Vamos lá pelo tema. O tema, quando vocês abrem a prova do Enem, no primeiro dia, é a prova que consiste que contém aquela a prova de linguagem e seus códigos. Então, a redação vai estar lá. Quando vocês receberem a redação, vocês vão imediatamente, uma sugestão é vocês vão lá na redação e já ler qual é o tema da redação, porque vocês vão estar auxiliando a sua memória, a sua memória a já estar resgatando argumentos, fatos e tudo que você pode escrever sobre o tema que é sobre o tema proposto. Por exemplo, ano passado, o tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como é que os avaliadores avaliam a inserção ou não do tema, isto é, o cumprimento ou não do tema pelo aluno? Os avaliadores, eles fazem uma busca rastreada na redação, eles localizam exatamente as palavras-chave que completam o tema da redação. Então, para o preenchimento, para a aplicação da nota dessa competência 2, ela não necessariamente precisa ler a redação inteira, ela é feita por uma busca rastreada. Então, se o aluno cumpre, se o aluno registra no texto a palavra estigma, o aluno estará cumprindo um dos requisitos do tema, estará adentrando ao tema. Tem que ser necessariamente a palavra estigma? Não, podem ser os seus correlatos. Por exemplo, correlatos de estigma, sinônimo de estigma. Pode ser preconceito. Estigma, preconceito. Ou seja, ao longo os alunos são muito criativos e ao longo do processo de correção vai se formando uma coluna enorme de termos correlatos que cumprem esse termo estigma. O próximo, nessa frase temática, a outra palavra-chave muito importante é doenças mentais. Como eu disse, não precisa estar lá o termo doença mental. Mas, por exemplo, se tiver depressão, se tiver ansiedade, o nome dessas doenças já são coisas relativas às doenças mentais. Desses problemas são doenças mentais, então já vale. Daí eu pergunto assim, mas precisa registrar a palavra Brasil ou então na sociedade brasileira? Não precisa. Já é implícito que o aluno ele está discorrendo sobre um problema de sua realidade, da sociedade em que ele vive, a sociedade do Brasil. Mas aí você fala assim, mas tem aplicação do Enem em outros países. Tem, mas a maior parte dos alunos está aqui no Brasil, então, sim, é implícito que se fala da sociedade brasileira. Mas, por exemplo, se o aluno vai falar do estigma associado às doenças mentais, na sociedade de um outro país, por exemplo, dos Estados Unidos, e se ele só fica claro que ele só fala desses problemas da sociedade espanhola, dos americanos, então ele tangencia, porque claramente ele não está falando do Brasil, do problema instalado no Brasil. Então tomem cuidado, para o cumprimento da competência 2 com relação ao tema, é feita uma busca rastreada. Então, o aluno, ele cumpre o tema a partir dessas palavras-chave. E, claro, depois a redação ela é lida. Primeiro, como
em geral, o corretor tem 3 minutos para corrigir uma redação, em média, quer dizer, ele pode corrigir em mais tempo, mas mais ou menos se leva entre 3 e 5 minutos para corrigir uma redação, porque é muito automático, é um treinamento muito automático, são milhões de redações para corrigir. Então, na leitura, ele já vai, o corretor ele já vai averiguando as palavras-chave que cumprem o tema. Por exemplo, na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso. Quais são os termos correlatos? Distribuição de ingressos, políticas públicas, todos esses termos que mais ou menos são sinônimos da democratização do acesso. Facilitação do acesso, distribuição de ingresso. O outro termo-chave é cinema. Mas o aluno, de repente, ele falou teatro. Bom, se ele falou teatro, não está no tema. Então, ele vai tangenciar a redação, então vai ter uma redução do seu valor neste critério, nessa competência 2. É difícil achar sinônimos de cinema, né? Hoje eu estava pensando quais são. Videoclube, talvez. Não consigo imaginar outros. É um termo quase que absoluto. E dentro da competência 2, se averigua a inscrição da redação do aluno ao gênero textual da redação, que é o dissertativo argumentativo. Ou seja, o aluno ele precisa escrever um texto argumentativo, que são argumentos, são raciocínios, por meio dos quais o aluno aciona em defesa do seu ponto de vista. E a partir dessa exposição de um pensamento, chega-se a uma síntese, a uma conclusão. Ou seja, este é o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero, por exemplo, de uma dissertação de mestrado, que é um gênero de uma tese de doutorado. São alegações de razões, ou seja, coisas racionais da mente, que o aluno apresenta ou expõe em defesa de seu ponto de vista. Então, é isso que é argumentar. Argumentar é você expor raciocínios que podem ser por pensamentos ou então por exemplos também. Se argumenta por exemplos também. Depois a gente pode ver isso com mais profundidade. E outro critério bastante importante observado na competência 2 é o tal do repertório sociocultural produtivo. O que é o repertório sociocultural produtivo? É o uso que o aluno faz de citações e de frases advindas dos campos dos saberes cultos, dos saberes consagrados. Por exemplo, na redação sobre o estigma associado às doenças mentais. De repente, se o aluno cita um filósofo, o Foucault, ou então ele cita um médico, sei lá, o Drauzio Varela, e essa citação, se essa citação for pertinente, então o aluno ele já praticamente completa de modo cheio a competência 2. Então, por isso que é bom o aluno fazer uso desses saberes consagrados, que extrapolam os textos motivadores, por conta da competência 2. Por exemplo, citar Machado de Assis, citar algumas frases mais ou menos
chavões. É claro, eu não recomendo isso, porque fica, fica quase que um carimbo, né? Você decora um monte de frases e põe. Mas, assim, na hora do vamos ver, às vezes, só você citar com pertinência um pensador reconhecido pela sociedade, como um pensamento científico ou artístico, só o fato disso já preenche a competência 2. Então, passemos para a competência 3, que é relativa à argumentação. Há mais de 20 anos, a frase temática a proposta de redação, ela é mais ou menos a mesma. Vamos lá ler. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Isso tudo eu falei. Daí está aqui o tema, que varia de ano para ano, e seguido da frase, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista. Aqui, essa última frase contempla a competência 3, que é relativa à qualidade da argumentação. Poxa vida, e como que eu vejo, da onde que eu extraio as argumentações? Vocês podem fazer uso produtivo dos textos motivadores. Eles existem para isso. A gente precisa ler os textos motivadores e ver, por exemplo, caminhos para a construção de nossos raciocínios. Às vezes está lá no nos textos motivadores. Não precisa necessariamente resgatar um argumento que está, de repente, na nota de um rodapé, de um livro. Não, os textos motivadores estão lá para auxiliar, para dar ideias. É claro, o aluno não deve ficar tão próximo aos textos motivadores de modo a parafraseá-lo, porque ao valer-se tão próximo dos textos motivadores, numa paráfrase servil, quase que como uma cópia, o aluno perde nota. Então, nesse tema do ano passado, por exemplo, que fala sobre o estigma em relação ao transtorno mental, no texto motivador de número 2, ele tem uma parte que eu grifei. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validade da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Então, aqui, quando vai se falar sobre a saúde mental, esse texto motivador, ele sugere ao aluno que ele, de repente, pode adentrar as questões das redes sociais, como engendradoras de doenças como ansiedade, por conta da criação de uma ideia utópica, inatingível, de o que devemos ser, e que, no confronto com a realidade, vemos que não somos as pessoas lá como os blogueiros, etc. E isso tem causado problemas na saúde mental. Então, isso daqui é uma sugestão. Os textos motivadores, eles fornecem caminhos e argumentos para a construção da redação. É muito válido também observar gráficos e imagens que que o aluno pode extrair dados para corroborar o seu ponto de vista, a sua argumentação. Então, tudo isso daqui precisa ser lido.
Socorro Brasil, saiba mais sobre o problema da saúde. Tudo isso daqui vocês podem extrair dados para a construção argumentativa. Então, é isso que eu ia falar sobre a competência de número 3. Nela, os examinadores avaliam a qualidade dos argumentos. Eu espero... no final da aula, eu vou sugerir uma prática de redação que, a partir dos textos que eu gostaria que vocês entregassem, gostaria de analisar a qualidade da argumentação dos textos de vocês. É claro, eu não vou expor o nome, não é para isso. Eu vou apresentar os argumentos, e eu vou ler com vocês os argumentos e apresentar, por exemplo, onde há lacunas na argumentação. Então, conforme o número de lacunas que vai aparecendo, vai se computando a nota da competência 3. Então, quanto menos lacuna a argumentação, ou seja, maior é a nota. O que são lacunas? É quando a gente pergunta, tem lá o pensamento e a gente vai perguntando, mas por que ele diz isso? Da onde ele tirou isso? Como se faz isso? Todas essas respostas a essas perguntas vão preenchendo as lacunas. Então, é um modo muito prático de vocês pensarem como fazer uma argumentação sólida, pensando como é que eu vou prevendo quais são as lacunas que podem surgir e, a partir disso, preenchendo elas no seu texto. Na competência 4, se analisam a coesão e a coerência textual. A coesão são recursos textuais que auxiliam na concatenação de ideias. Se faz coesão de diversas formas, por meio de palavras, por exemplo, palavras dentro de um mesmo campo semântico, por exemplo. Vamos pensar aqui. Me veio esse exemplo. Adega, vinho, saca-rolha. Todas essas palavras, elas pertencem ao mesmo campo semântico. Então, a distribuição delas no texto é um recurso coesivo. Por exemplo, a preposição é um recurso coesivo, arroz de pato. Esse de pato é um elemento que une o arroz e o pato. E a coerência, também é analisada. Ela é analisada no nível das ideias. Por exemplo, as relações lógicas o que você escreve, as ideias precisam estar coerentes entre si. Elas não podem ter você defender uma ideia e depois, em seguida, uma outra ideia vir de encontro à ideia defendida. Isso torna o texto incoerente. Então, essas coisas assim que acontecem, por exemplo, no nosso dia a dia, numa conversa, o sujeito é meio incoerente, ele fala uma coisa, mas depois fala outra. Isso daí é exatamente o que é visto na redação do Enem, é a coerência. A coesão, ela também se dá pelo uso específico das conjunções, ou seja, são palavras que fazem a interligação entre dois parágrafos, ou então entre duas sentenças. O que são conjunções? O logo, o assim, o desse modo, portanto, há diversas.
com efeito, assim já falei, contudo, mas essas palavrinhas, elas são operadores lógicos da língua e elas precisam constar na redação. E só o fato de você apresentar 2 recursos coesivos, que são as conjunções entre parágrafos, isso daí já auxilia no ganho, na aquisição de valor para a competência 4. E, por último, chegando à competência 5, é a famosa proposta de intervenção. É o modo, a proposta de intervenção virou uma especificidade do Enem, ou seja, no último parágrafo, o aluno ele precisa concluir as suas ideias, apresentando uma proposta de intervenção, uma proposta que venha a minorar o problema, que venha a solucionar a questão sobre que o aluno discorre. E a proposta de intervenção, ela, eu não sei, às vezes os alunos têm muita dificuldade, mas ela é muito simples. Ela basicamente é formada por 3 elementos. Os elementos são o agente, a ação e o detalhamento. O que é o agente? O agente é sei lá, é a pessoa ou então o órgão que o aluno aponta como solucionador do problema, como o órgão que irá friccionar uma ação para solucionar esse problema. Por exemplo, no caso de um tema sobre saúde mental, um dos agentes indicados que os alunos usam é o Ministério da Saúde. Esse agente ele precisa ser identificável. Você precisa apontar e falar, não, esse agente é um agente concreto. Por exemplo, se falar de Deus, não acho que às vezes acontece, não é um agente concreto no caso, né? Ou então, assim, nós devemos nos conscientizar para o problema. Esse é muito comum, né? Esse recurso à conscientização. No entanto, vale muito pouco em termos de nota, porque esse nós, ele não é um agente identificável. Você não consegue apontar quem é que você está falando como solucionador do problema. No caso do tema estigma da saúde mental no Brasil. Muitos alunos falam assim, então os alunos propõem assim, então as escolas ou então os professores devem propor palestras sobre o tema da saúde mental para que o problema do estigma, do preconceito contra as doenças mentais diminua. Então, por exemplo, quando o aluno propõe a escola ou então a sociedade, esses órgãos da sociedade, os pais, todos eles são agentes identificáveis, então vale. Então, propor uma ação como palestra também vale. É um chavão, mas vale. E à medida que o aluno vai problematizando o agente e a ação, ou seja, vai adicionando mais detalhamentos a isto, por exemplo, a finalidade, o modo, o quem, o como, o porquê, respondendo a essas questões, ele vai somando pontos com relação à competência 5. Então, é mais ou menos certo. Vocês vai ter uma proposta de intervenção que vocês precisam apontar um agente e uma ação. E, para ganhar mais nota, os detalhamentos. Vamos ver aqui um próximo exemplo. Eu achei essa proposta boa. Vamos ler. Portanto, visto as questões relacionadas com estigma social associado à saúde mental no Brasil,
Atenção. O Ministério da Educação deve, por meio de uma formação continuada, promover palestras, como são essas palestras, presenciais e online, que conscientize a população dos perigos e consequências de normalizar essa postura social, a fim de inserir a saúde mental na vivência do povo e promover uma sociedade mais democrática. Pergunto a vocês, neste último parágrafo, em forma de proposta de intervenção, proposta de solução do problema. Qual é o agente? O agente aqui é o Ministério da Educação. Você consegue apontar, identificar quem é o agente que você sugere para solucionar o problema. Então tá lá, o Ministério da Educação, qual é a ação que ele deve fazer? Deve promover palestras. Então, isso daqui, promover palestras, é a ação. E todo o resto são adicionais, que aprimoram a proposta da intervenção. Você pergunta assim, como devem ser essas palavras? Devem ser por meio de uma formação continuada. Como? Presenciais e online. Qual é a finalidade? Qual é o fim? Que conscientizem a população dos perigos e consequências de normalizar essa postura social. Mas ainda um fim, a fim de inserir a saúde mental na vivência do povo e promover uma sociedade mais democrática. Daí ainda esse candidato preenche mais coisas, ainda fala, ademais, além disso, essa iniciativa deve contar com professores capacitados e motivados, pagos pela verba tributária para que menos casos como o de Clarice sejam presentes na população. Então, ele adicionou mais participantes, né? Deve haver a participação dos professores. E como eles devem estar? Devem estar capacitados e motivados e pagos para a realização dessa ação. Então, isso daqui são, digamos assim, macetes, são pontos que eu acredito que vocês poderiam observar na hora de construir a redação. São coisas mínimas que eu estou falando aqui que garantem, sei lá, pelo menos 500 pontos, 600 pontos. São esses macetezinhos, não esquecer da proposta de intervenção, fazer uso de recursos coesivos, como portanto, o mas, atentar-se à adequação à norma culta, corrigir o uso das vírgulas, estar dentro do tema, valendo-se usando as palavras-chave, lembrando de uma citação que seja pertinente. Tudo isso são recursos, são modos para que vocês consigam somar pontos na redação. Então, como proposta de redação, porque acredito que a redação ela demanda a prática, eu sugiro para vocês o tema do Enem do ano passado, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O pessoal do cursinho vai postar naquela página, né, do CP, e eu sugiro que vocês redigam essa redação e façam chegar até mim. Como pode ser por e-mail, ou então vocês escrevem numa folha, redação, tirem uma foto e me mandem. E como devolutiva, eu vou ler a redação e vou avaliar, aplicando uma nota para vocês. Mesmo, de repente, se vocês já prestaram o Enem, tiverem um espelho dessa redação, se vocês quiserem mandar para mim, podem mandar. Eu não garanto que eu consiga corrigir todas de uma vez, mas umas 10 por semana eu consigo. Eu não consigo, por exemplo, 30. Mas, assim, de repente, aos poucos, se vocês forem me mandando, eu vou fazendo essa devolutiva, que vai ser um modo também de nos conhecermos. Enfim, fico por aqui e abro o espaço para perguntas, para questionamentos de vocês. Tá, vamos ler.
Eu vou ler cada... Vou ler cada pergunta para vocês. Agradeço a melhor professora de educação. Ele corrige todas as minhas... Tá. Quer dizer que colocamos o verbo antes da letra A que foi colocada, tiramos a vírgula? Naquele caso precisa tirar a vírgula, mas verbo antes da letra A que foi colocado. Eu teria que voltar lá naquele exemplo, mas o que eu estava dizendo é que a vírgula ela não pode separar sujeito de predicado. Freud seria interessante para citar na redação Enem 2000? Sim, claro, seria muito pertinente. Qual será o tema da redação? Professor, estaria errado se a proposta de intervenção fosse apresentada no desenvolvimento? Não, não estaria errado. Você não vai perder. Não tem uma regra específica para isso, que a proposta de intervenção precisa estar no final. Mas eu acredito que a proposta de intervenção, dependendo de onde esteja, se no desenvolvimento, pode prejudicar a qualidade da argumentação. Mais ou menos a argumentação ela tem que ser apresentada de modo a que desemboque numa conclusão que tenha relação com o que você escreveu no desenvolvimento. Mas se a proposta de intervenção estiver no meio, não faz mal, às vezes acontece. Qual o prazo de entrega? Pessoal, vocês que sabem, eu vou... Não, vamos estipular, sei lá, 15 dias? Mas aí seria bom que eu já tivesse um pouquinho de redação para essa semana, para que eu consiga preparar uma redação mais dirigida à turma. Que é para a gente te mandar. Vai ser uma proposta por semana? Não sei, depende. Isso teria que ver com a Maria Clara, né, com a professora. Mas eu estaria disposto a auxiliar vocês nessa empreitada. Mesmo porque o Enem está aí, né? Mas, assim, eu imagino que umas 2 redações por mês, até a data já está de bom tamanho. Então, são 30 linhas. Fala, Natália. Você poderia voltar na competência 3? Porque eu estava fazendo umas anotações e aí eu não consegui terminar. Só faltou um pedacinho para mim terminar. Por competência. Com relação à argumentação. Esses verbos, selecionar, organizar e relacionar, esses verbos estão lá na proposta de redação do Enem. Vai estar lá na prova. O que é selecionar, organizar e relacionar? É você ordenar a argumentação. Então, você seleciona, você organiza, você relaciona uma ideia a outra. São todos verbos da retórica, da argumentação. Tá bom, obrigada. Uma outra pergunta que eu tenho também é sobre as doenças mentais. Essas doenças mentais seriam, tipo, depressão, TDAH, sabe? Transtorno. Sabe, que mexe com a cabeça, assim, sabe? Que déficit de atenção. Seriam essas doenças? Gente, não vamos falar 2 vezes. Peraí. Fala uma vez, por favor, que dá problema. Então, as doenças que falam no título da redação que o senhor passou pra gente, são essas doenças, tipo depressão, ansiedade, aquela doença também que a gente não consegue prestar atenção, sabe? É déficit de atenção. Eu não sei se é uma doença, eu acredito que seja. Transtorno de déficit de atenção
Sim, ó, são doenças mentais. Depressão, obviamente, ansiedade, tudo isso são doenças mentais, né? No caso da proposta de redação, não é só para falar das doenças mentais, mas e sim o estigma, o preconceito que há na sociedade com relação a essas doenças, ao tratamento, que inclusive esse preconceito põe barreiras para que o sujeito busque tratamento. Por exemplo, você quebra uma perna, todo mundo vai lá no hospital tratar. No entanto, com relação a essas doenças mentais, há muito estigma, né? Há muito preconceito com relação a elas. Então, o tema da redação se propõe a você a refletir sobre isso. Vou disponibilizar o slide? Vou. Eu vou pedir para o pessoal do cursinho, mas na verdade esse slide ele serve mais para mim do que para vocês, assim. Mas eu vou disponibilizar. Também nas próximas aulas eu gostaria de trabalhar melhor as questões de coesão e coerência por meio de exercícios. Eu acho fundamental isso. Pode entregar até sábado? Pode. Sábado, domingo, eu acho que eu vou poder, até segunda, pode entregar. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então tá, gente, ó. Então vou encerrar aqui, por aqui. Agradeço a atenção. Um abraço. Tchau, Sama.